Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou compartilhar com vocês uma mensagem. Esta está escrita no livro de Salmo, tá? Capítulo 37, do 1 ao 6, onde diz a seguinte mensagem. Não te indignes. O título dessa mensagem, desse salmo é Temporária a felicidade dos perversos. Aí está escrito assim, Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Essa aqui é uma mensagem de Deus, é uma mensagem bíblica que está escrita no livro de Salmo 37, aonde ele deixa claro que ele não tem comunhão nem prazer com malfeitores, pessoas que praticam maldade ou iniquidade, né? Então ele diz que os malfeitores, aos olhos de Deus, eles serão como a relva. Elas, num dia elas estão verdes e no segundo seguinte elas já não servem para nada, né? Elas são como o próprio lixo. Elas não têm valor. E a mensagem diz que nós devemos confiar em Deus e fazer o bem na terra, né? E ele diz que a gente tem que se alimentar da verdade, e a verdade que a gente está dizendo é a palavra de Deus, tá? E ele diz também que a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, né? E o mais ele fará. E ele diz que o próprio Deus, ele diz que ele vai sobressair a sua justiça, ele vai fazer sobressair a justiça de Deus como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Ou seja, a verdade de Deus vai resplandecer, mesmo que haja malfeitos ou ímpios, intentando mal, que agora parece que virou moda, né? Agora as pessoas elas têm prazer em ficarem praticando iniquidade. E Deus, ele não esconde os nossos pecados, ele não esconde os pecados dos homens da Bíblia, que pecaram contra o próprio Deus. Porém, ele diz que a gente deve ter Deus como nosso escudo e a nossa fortaleza e caminhar conforme o propósito de Deus. E Jesus, ele fala, segue-me. Quando Jesus, ele diz segue-me, ele está dizendo para nós que nós temos o ofício de praticar as obras que Jesus praticou. Ele não veio aqui na terra para ele ser um famoso, para ele ser adorado, para as pessoas ficarem idolatrando ele, não. Jesus, ele era um homem comum que praticava as obras de Deus. E isso demonstrava a humildade de Jesus, que ele andava em humildade. Ele não era uma celebridade, ele não era alguém que precisava de adoradores. Não, ele simplesmente era um homem comum que fazia as coisas conforme o propósito de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque existe algo que ele fica meio em oculto, mas que é fácil da gente notar. Pessoas que vivem à procura de pessoas que são bajuladores, os bajulados, né? E isso é uma isca, né? Para que a pessoa caia no egocentrismo dela mesma e no seu próprio egoísmo, né? Então a pessoa que ela encontra a bajulação, ela também encontra o fracasso, ela também encontra a adversidade e ela acaba com a sua moral e ela se enfraquece. E eu vou provar isso na Bíblia para você, tá? Deus, ele nos instrui a gente ser perseverante, a gente não desistir, a gente ser uma pessoa direita, generosa e sempre demonstrar frutos do Espírito, ou seja, das obras de Deus, né? E o que é mais interessante é que existem as pessoas que se deixam influenciar, né? E elas não têm a habilidade de discernir o próprio pensamento dela. Ela se permite ser alienado o pensamento dela para que ela possa ser utilizado como
uma pessoa que não tem uma mentalidade própria, ela não utiliza o próprio pensamento, ela não controla o próprio pensamento. Ela se deixa ser influenciado pelo pensamento e pelos desejos das outras pessoas, né? Então isso é um erro. E geralmente são as pessoas que estão ali próximos a nós. E na Bíblia a gente percebe que pessoas que são de Deus, um homem segundo o coração de Deus, como Davi, ele também pecou e ele teve um pecado que tornou ele escravo daquele pecado durante muito tempo. E a gente vai contar a história de Urias e de Davi. Urias, ele era um capitão do exército de Davi e ele era um dos valentes de Davi. E aí o que acontece? Num determinado tempo, Davi ele fica no castelo e aí ele vê aquela bela mulher formosa e ele se interessa por aquela mulher que está se banhando, ele manda buscar ela, ele sabe que ela é esposa de Urias e ele se deita com Betseba. E aí aquela mulher, ela engravida, aí ele manda chamar Urias para que ele pudesse encobrir o pecado que Davi cometeu. Ou seja, o pecador queria encobrir o pecado dele, chamando a pessoa que estava que era inocente da história, né? E aí ele vai, faz um banquete para Urias, ele embebeda Urias, ele manda presente para Urias, mas Urias, o caráter de Urias, ele estava à prova da bebida, né? Urias continuou firme no propósito dele, que era honrar os amigos dele que ainda estavam em guerra. E aí o que acontece? Urias não vai para casa, aí Davi, naquele momento, ele se deixa levar pelos pensamentos dele de como é que ele vai conseguir resolver aquela situação. Aí ele manda uma carta pelo próprio Urias para que ele leve para o capitão da guarda, dizendo que era para descobrirem ele porque ele queria a morte de Urias no meio daquela batalha. E assim é feito, só que toda essa história só mostra que Urias, ele era uma pessoa fiel, era uma pessoa honesta, que agia conforme o propósito, e o coração de Deus, ele não era um enganador, ele não era uma pessoa falsa, ele não era uma pessoa que bem pelo contrário, mostrou a lealdade e a confiança dele, né? Até ele levar aquela carta para o cara que ia descobrir ele, para que ele fosse sentenciado à morte. Então, às vezes, acontece de a gente confiar demais nos homens, e Davi, sendo ele um homem de Deus, Davi não era ímpio, Davi era um homem de Deus, e mesmo assim, ele cometeu essa insanidade desse pecado contra a vida de Urias. Só que, como nós sabemos, estava encoberto no reinado aquele pecado, porém, aos olhos de Deus, nada fica encoberto. Aí, depois de um período, Deus envia Natã, que era um sacerdote, para conversar com Davi sobre aquele assunto. E aí, da própria boca de Davi sai a sentença, que fez com que Davi pagasse o preço pelo pecado, porque Deus, ele é misericordioso, ele é bom, mas aquele que pecou vai pagar pelo seu pecado. Então, no caso, o primeiro filho de Davi com Betseba, ele vai a óbito. Depois, os filhos de Davi entram num tremendo desacerto, né? Numa desventura, a gente vai dizer assim, aonde Jeroboão vai ficar tentando lutar contra Davi pelo reino. A filha de Davi, que é Tamar, ela é estuprada pelo próprio irmão. O outro irmão mata o irmão que cometeu aquele pecado contra Tamar. E aí vira um caos, né? A casa de Davi vira de cabeça para baixo por conta de um pecado. Então, irmãos, é difícil a gente identificar da onde vai vir as pedras, mas a gente tem que estar preparado, alicerçado na palavra de Deus. E Deus diz pra gente ser simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Então a gente não deve realmente confiar no homem, nossa confiança tem que ser em Deus, né? E moral da história em toda essa história, que o pior é quando nós somos pegos por ingratidão, inveja e traição de pessoas que a gente confia, que elas podem se esconder atrás de abraços, de sorrisos e de amizades falsas, porque na verdade no interior dela tá cheio de peçonha e o desejo é ela da nossa morte. Então, o que Urias tinha feito contra Davi? Nada.
quem foi o pecador, quem era o pecador na história, era Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, não impediu que ele cometesse um pecado medonho, né? Então que vocês possam ficar com essa mensagem, que vocês possam conhecer essa história, né? Leiam o livro de Salmo capítulo 37, do 1 ao 6. Leiam também o livro de 2 Samuel, que está lá a história de Urias e de Davi. E vocês vão ficar impactados com essa história. Então, é importante que nós sejamos discernidos pelo Espírito de Deus, que a gente ore mais, a gente clame para que a gente tenha espírito de discernimento, porque o mal ele pode estar em qualquer lugar, inclusive nas pessoas que a gente confia. Então, fiquem com Deus, que Deus seja louvado, que vocês consigam entender e interpretar como Deus alimentou o meu coração dessa mensagem. E a paz seja com todos e até a próxima mensagem do canal. Ah, não esquece de dar um joinha se vocês gostarem, tá?